Agora já nos apresentamos, né? Só vou me reapresentar, então, já que a gente vai manter essa gravação. Acho que nem todos estão aqui. Não, todos estão aqui. A gente tem 7 alunos. Não, tá faltando um. Essa disciplina tem 7 matriculados. Acho que é o Eduardo. Acho que tem um Eduardo que vai participar aqui também. Então, eu sou o professor Clayton, e essa é a nossa aula inicial de compiladores, né? Algumas informações importantes de início de semestre, né? Então, a gente vai ter, nesse semestre, a gente vai ter basicamente 23 encontros, né? Aquele formato que, como vocês já estão aí na finaleira do curso, então vocês já conhecem, né, de AP1, AP2, AS e AF. Então, eu vou subir o plano de ensino com as datas, né, e com as semanas. Se, claro, a gente pode jogar ali datas de avaliações para uma semana antes ou para uma semana depois, eventualmente, dependendo de como andar o semestre. Mas, então, nossos encontros vão ser nas quartas-feiras, né? E acho que a principal mudança para esse semestre vai ser o peso das avaliações. Então, nesse semestre a gente vai ter a P1 valendo 2, acho que até o semestre passado era 1.5, 2.5 e 6. Agora a P1 vale 2, a P2 vale 3 Agora ficou igual o e, EAD, né? e o AS vale 5. Isso, eles unificaram o formato dos pesos das avaliações com um EAD. Não gera confusão também, acho, né? Então. E no final das contas também, né, o curso o curso presencial está em extinção e eles estão planejando abrir uma nova ciência da computação, um novo curso de ciência da computação híbrido. Vai ser interessante também. Então, todos são de ciência da computação, né? Eu tenho alguém que é de algum outro curso. A UBRA tinha sistemas de informação também antigamente, né? Mas acho que todos são de ciência aqui. Sim. Sim. Uhum. Deixa eu ver o que mais que eu posso. Bom, todos têm acesso também, estão acostumados ali já a utilizar o ambiente do aula. Então, eu vou criando os módulos com as aulas por ali, vou colocando as gravações nas nossas aulas também, disponibilizando ali com eventuais materiais que eu possa passar para vocês. E as nossas atividades também, as tarefas que forem feitas também eu formalizo tudo por lá. Então, ainda essa semana eu atualizo lá com a aula de hoje, com o nosso plano de ensino e com mais algumas informações sobre a disciplina. E, bom, falando. Outra coisa que não deu certo aqui foi usar o segundo monitor com essa tela. Eu colocando o segundo monitor, barrou o áudio. Então não estava conseguindo ouvir vocês. Então vou usar só um monitor aqui. Vamos ver se pelo menos compartilha. Monitor pequenininho? É um monitor de laptop ali, aquele meio padrão, sabe? Não sei exatamente qual que é a medida dele aqui. Não é tão pequeno. Não, é que tem uns agora que é tipo, é só uma telinha e um cabinho. Que tem para vender, ele é tipo uma telinha assim, bem portátil. Daí a conexão, eu acho que é C. Ah, tá, o segundo monitor, tu diz? Isso. Não, meu segundo monitor é um bem grande, ele é 29 polegadas. É o que eu uso para trabalhar, assim. É bom. Só ele que... não puxou o áudio, será? Será que é só escolher ali para... eu tentei selecionar, eu olhei se não era isso, porque às vezes, dependendo do dispositivo, ele puxa o áudio, né? Só que Isso. aí como ele é um modelo mais antigo, é um adaptador diferente também, que eu tive que arranjar aqui para colocar ele. E aí, como eu fiz isso muito em cima da hora de iniciar a aula ali, eu não quis gastar muito tempo para tentar resolver. Então, Eu até ia dizer daí que na tá com próxima duas aula... telinhas pra ti. Oi? No Meet aí tu tá com duas telinhas, tá com uma pro áudio e uma pra câmera.
Isso. Acabei fazendo essa gambiarra daí, porque daí eu peguei. Já que não abriu a câmera e deu essa questão do áudio, né? Com outro monitor, daí eu peguei um outro computador que eu tenho aqui para usar só como câmera mesmo. Tanto é que ele tá me pegando meio de lado aqui, né? Vocês estão vendo o tamanho do meu nariz aí. Então, falando um pouco do conteúdo da disciplina, né? Eu vou passar também a ementa da disciplina ali, os conteúdos que a gente vai abordar, mas considerando que vocês já têm uma vivência, né? O pessoal tá caminhando já para o final do curso, vou tentar ouvir de vocês aí que vocês sabem me dizer o que é um compilador? Não precisa dar uma mega explicação. Pode ser assim, ó, a explicação mais básica de o que vocês entendem como sendo um compilador. Eu tô me segurando pra não botar no Google aqui. Sem vergonha, sem medo de errar. Então vou eu. Não tem medo, não. Que nem aqueles compilador que dá para usar online. Quando tu faz um código, ele interpreta o código e te dá uma resposta. E como que tu conceituaria? O que é um compilador? Tipo, Ele recebe algo que recebe uma entrada e transforma em outra coisa para te retornar na saída. Tipo, se eu botar um assembly, eu vou compilar ele vai virar um binário. Boa. Na minha cabeça é isso mesmo. Tipo, é uma tecnologia que interpreta uma stack e converte ela para a linguagem da máquina. Então, tira da linguagem de programação que tu esteja utilizando para transformar na linguagem da máquina para que a máquina consiga entender. É tipo um tradutor, basicamente. isso aí. Isso aí. Vocês tipo, fazendo um conjunto das respostas de vocês, né? Vocês conseguiram conceituar de forma bem simples, assim, né? Ele é um programa, né? Um compilador, ele é um programa, né? Que a gente usa para gerar os nossos programas. Então, ele também é um tradutor. Ele traduz, recebe uma entrada, traduz essa entrada eventualmente para linguagem de máquina, ou a gente pode também ter casos como, às vezes, como o Java, por exemplo, né, que ele combina um pouco de compilação e interpretação. Né? Então, ele recebe o código Java, o compilador Java ele não gera exatamente código de máquina, ele gera bytecodes que são interpretados pela máquina virtual do Java. Então, ele meio que combina os dois conceitos. Né? Vocês já usaram alguma linguagem interpretada também? Acho que sim. Eu já usei o Java. Ó. Eu usei o Python e o JavaScript, né, o Node. Uhum. Sim, quando tu falou, tu já sabia que estava. Então, falando um pouco da interpretação também, então a gente tem, dentro das linguagens de programação, a gente tem basicamente esses três tipos, né? Tem as linguagens compiladas, as linguagens interpretadas. Então, um exemplo de linguagem interpretada, por exemplo, é o próprio Python, né, que o colega comentou. O Shell Script também. E cada uma tem suas vantagens e também as suas eventuais desvantagens. Né? Então, pensando na compilação, né? Qual que seria uma grande vantagem da compilação? Quando tu traduz um programa para uma linguagem que o computador consegue interpretar de forma mais direta, né? Digamos, quando tu passa para a linguagem de máquina, transforma aquilo em comandos que o processador consegue interpretar, tu vai conseguir mais desempenho, né? Ao passo que uma linguagem interpretada, por exemplo, o Shell Script, vamos usar de exemplo, né? Uma grande vantagem é que tu tendo um interpretador, então tu pode gerar um programa
dando um exemplo de uma plataforma embarcada, né, onde tu trabalha, pode estar rodando, desenvolvendo alguma coisa no Linux embarcado, tu pode executar o teu script lá, e à medida que tu altera, tu altera e executa, né? Então essa é uma grande vantagem. E uma desvantagem seria o revés da compilação, né? Tu perde em desempenho. Linguagens interpretadas, elas vão ser basicamente sempre menos performáticas do que linguagens compiladas, né? Então tu vê o caso não sei se vocês chegaram a aprender C na faculdade. Sim, quando depois compila ele, né, pro arquivo ponto, agora eu não lembro como é que ele fica depois que tu compila ele. Mas aí fica bem diferente. Sim, se tu usa quando tu compila direto ali, né, usando o GCC, tu pode dar um nome, né? Isso. Se tu não especificar um nome pro GCC, ele vai gerar o nome do teu arquivo .o, que é o Isso, objeto, né? O ponto O. código objeto. Uhum. Então a gente acabou assim aqui dando exemplos de linguagens que nesses três modos, né? O modo compilado, linguagens interpretadas e linguagens que combinam as duas coisas, que é o caso do Java. Né? Eu vou compartilhar minha tela. Vamos ver se vai dar certo também. Agora eu tô com a telinha pequena aqui. Então, qual que é o conceito básico, né, de computação? E a gente olhando, trabalhando o conceito do compilador, a gente já falou, né, acabou citando, inclusive, o conceito básico da computação, que é um elemento que processa uma entrada e gera uma saída. Né? Isso é computação. Tudo que a gente faz com computação, basicamente, é isso. A gente recebe uma entrada, processa e gera uma saída, que é o resultado daquilo que a gente quer computar, digamos assim. Então, indo para o exemplo mais simples que a gente deu ali, falando da linguagem C, por exemplo, né? Quando tu vai aprender uma linguagem de programação, qual que é o primeiro teste, ou o primeiro programa que tu escreve para te fazer um teste com essa linguagem? Né? É o Hello World. Todo mundo já fez um Hello World em várias linguagens. Inclusive, eu já para experimentar várias linguagens, eu já posso dizer que eu programei em inúmeras linguagens, mas só fazendo o Hello World. Né? Mas você já pararam para pensar o quão complexo é um simples Hello World? O simples fato de tu criar um programa, vamos usar o exemplo da linguagem C, né? Criar um programa em C, um Hello World, que só vai printar uma frase na tela. E entre tu escrever o código e ele aparecer na tela, o quão complexo isso pode ser? Acho que aí entra todo o universo da compilação. Né? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vai ficar meio tosquinho aqui minha tela. Né? Fazer uma telinha aqui. É. Aí. E aqui é o teu, vamos chamar de main.c, né? Então,
Antes de entrar nesse assunto, queria fazer mais uma pergunta para vocês, tentar fazer vocês interagirem um pouco, né? E perguntar por que vocês acham que a gente tem uma disciplina de compiladores na grade da ciência da computação e por que ela é uma das últimas disciplinas? Eu acho que é importante, como a gente já está no final do curso, teoricamente a gente já saberia desenvolver o básico de algumas coisas, e como a gente é cientista, acredito que a gente deveria entender o fundamento de como uma linguagem chega até a máquina conseguir processar o que tu deu de comando para ela através da linguagem. Acho que mais ou menos isso. Perfeito. É engraçado ser no final, né, porque acho que o compilador é uma das primeiras coisas que a gente tem contato na faculdade lá. Quando eu fiz programação 1 lá, que tu faz C e tal, e aí manda compilar. Acho que as respostas de vocês se complementam, né? Primeiro, ela respondendo, né, teu questionamento, Guilherme, ela é no final porque a gente, para entender os conceitos do compilador, é importante que a gente tenha construído todas as bases de conceitos ao longo da graduação, né? Ela escrever um compilador exige um nível de conhecimento que tu só vai ter conseguido construir ao final do curso. Então, ela é uma disciplina multidisciplinar. Sabe? A gente combina programação, combina algoritmos em si, a gente pode combinar análise de algoritmos para questão de otimização. Quantos aqui fizeram formais? Todos fizeram linguagens formais, né? Sim. Fizeram há bastante tempo Sim. ou há pouco tempo? Semestre passado. Tu e a Lena fizeram mesmo. 2 Tu vezes. também, André? Sim, eu fiz semestre passado. Com a Linda e com o Guilherme. Fiz uma pra pegar o embalo e a segunda pra aprender bem. Aprendeu bem, então tá. Formais, por exemplo, né, ela é um pré-requisito, né, para compiladores. Apesar de que no semestre passado teve gente que fez compiladores, aliás, no semestre atrasado, teve um pessoal que fez compiladores sem ter feito formais, mas apesar disso, a pessoa que fez isso, né, ela se saiu bem. Então, em algum momento a gente vai fazer uma pequena revisão ali, né, dos conceitos de formais, porque formais é uma base. Quando tu pensa em estabelecer um formalismo, basicamente aquela questão das gramáticas, né, quando tu escreve uma gramática ali, tu pode, na verdade, estar estabelecendo uma sequência sintática, né, uma sequência de tokens válidos para te chegar no resultado. Se tu pensar que essa basicamente é a definição de uma linguagem de programação, né? Faz todo sentido a gente ter esse pré-requisito de compiladores como sendo as linguagens formais. Então, formais, fiz toda essa volta para falar que a gente também usa conceitos de linguagens formais, né? E que usa conceitos de arquitetura de computadores, porque quando tu compila uma linguagem, tu compila ela para uma plataforma, para uma arquitetura, e para um sistema operacional, né? Então tudo isso faz diferença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de utilizar uma arquitetura, por exemplo, Little Engine, né? Ou Big Engine, né? Hoje praticamente quase tudo é Little Engine, mas teve uma época que os Power PCs que a Apple utilizava eram Big Engine. Né? Vocês lembram a diferença? Não é? É basicamente a forma de organização não é a significância, é a magnitude. A magnitude do bit, sabe? Então, quando Big Engine, tu tem o MSB, né, o bit mais significativo alinhado à esquerda, e o LSB
tu tem o bit mais significativo alinhado olha, ao contrário. MSB, tu tem o mais significativo à direita. Big Endian. E Little Endian, tu tem o mais significativo à esquerda. Então, quando tu pensa assim, quando a gente... Aí, com isso daí, a gente já volta lá para a introdução à computação e para a arquitetura de computadores, né? A introdução à computação, quando vocês fizeram aqueles cálculos binários lá, vocês lembram da sequência, né? Das potências de 2 que tu usa para te conseguir converter um número binário em número decimal, né? Então, tipo, o número binário, o bit menos significativo fica à direita, né? A gente estuda sempre essa arquitetura LSB. A Ubra ensina assim também. E aí tem ali o 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4. E assim por diante. E assim tu consegue representar os valores binários. Isso faz diferença na hora de compilar também, né? Se tiver um processador que interpreta um byte sendo o bit mais significativo à direita, tu tem que mandar uma sequência de zeros e uns diferentes para ele interpretar o mesmo valor do que, por exemplo, tu digita um número 2 no teu teclado, se for um Big Endian, ele vai precisar receber numa sequência diferente de zeros e uns, né? Então, até para isso, o compilador ele deve ser especializado. Não significa que tu vai usar um compilador para cada uma dessas arquiteturas, né? Por exemplo, falando de C, né? Tu configura, né, a arquitetura que tu quer usar, o tipo, tu passa esses parâmetros pro teu compilador. Inclusive tem uma outra coisa que tem um outro conceito, né, na compilação, que é a cross-compilação. Então, hoje, basicamente, para quem trabalha com desenvolvimento, a parte da cross-compilação já é mais comum, né, porque geralmente tu vai rodar o teu build numa máquina, inclusive externa, que tu está desenvolvendo. Mas se tu tiver, por exemplo, usando o teu computador aí com um Windows, ou com um Linux, ou um macOS, né? Quando tu roda o compilador para compilar teu programa, sei lá, o teu Hello World, que a gente está falando ali, né? Se tu não passar nenhuma especificação, tu vai compilar para a arquitetura na qual o compilador está rodando. Então, ele vai compilar, vai gerar aquele binário, .o, que o Felipe acho que comentou, né? Para a arquitetura que tu tá rodando o teu compilador. Agora, se tu pegar esse .o que tu gerou, por exemplo, no Linux e for rodar no Windows, vai funcionar? Não vai, né? Então a compilação ela é dependente de arquitetura, de sistemas operacionais. Então, por aqui, primeiro de tudo, por que estudar compiladores? Porque a gente faz esse condensado, né, de todos os conceitos que a gente aprende ao longo do curso. E tem até uma frase que eu ouvi de um outro professor que também ministra a disciplina de compiladores, né, que é assim, bom, se tu não escreveu, né, pelo menos uma parte de um compilador, né, durante a graduação, da graduação de ciência da computação, né, significa que a tua graduação passou praticamente em branco, porque pelo fato de ser uma disciplina que compila os conhecimentos, né? Então, não é puxando brasa, né, para a disciplina de compiladores, mas ela é bem importante para condensar e para afirmar assim, né, o nosso grau de cientistas da computação, né? O que mais? Se bem que eu não tenho costume de usar slides, tá? Então, assim, especialmente essa primeira aula, assim, que ela é mais conceitual e apresentando, assim, né, um pouco dos conceitos para vocês e da organização das coisas, né? Eu não uso slide. Talvez nas próximas eu prepare um slide para a gente ir passando, mas eu prefiro usar o quadro porque acho que é mais dinâmico, assim. Eu ia até dar um exemplinho também, né? Então, eu tinha feito aqui um exemplinho.
eu fiz um baita parênteses, né? Eu comecei a eu abri o Canvas aqui para vocês e entrei nesse outro assunto de por que estudar compiladores, mas acho que é legal a gente entender o porquê que a gente está fazendo as coisas também, né? Às vezes, isso na própria vida profissional, às vezes é interessante que a gente saiba o porquê e não só o que fazer, né? E acredito que na vida acadêmica também é interessante a gente saber porquê e vocês entenderem a importância disso. Quando vocês estudaram introdução à computação, vocês provavelmente vocês devem ter visitado o histórico da computação, né? E o surgimento da arquitetura von Neumann e os grandes, os primeiros computadores ali, o ENIAC e a máquina de Turing. E vocês lembram como que eles eram construídos? Como? Eles eram predecessores, eles foram predecessores da criação do transistor, né? Então, dando uma breve explicação, né? O transistor ele é uma chave, pensando assim, para a computação, para simplificar, ele funciona como uma chave. Quando tu aplica um valor de tensão que fosse como tu ligasse a chave, né? Tu aplica um valor de tensão na base e ele chaveia ou para 0 ou para 1. Essas máquinas, essas grandes, os primeiros computadores, eles são anteriores à criação do transistor, então eles funcionavam com válvulas, né? E aí vocês, pelo fato de funcionarem com válvulas, vocês devem ter visto já aquelas imagens onde um computador ocupava, sei lá, uma sala ou um andar inteiro de um prédio, né? Isso é um computador. Tem uma imagem clássica que é o pessoal chegando num instituto de computação nos Estados Unidos ou na Inglaterra, agora não lembro, com um computador com um dispositivo de memória. E esse dispositivo de memória era alguns kilobytes, acho que era de capacidade, né? E a coisa era uma coisa gigantesca, assim, era um caminhão levando aquele equipamento para a sala. E aí, agora, pós anos 2000, um cara no mesmo lugar com uma pendrive, sei lá, de 1 tera ali, né? No mesmo lugar, mostrando a diferença do tamanho, o quanto a computação evoluiu nesses poucos anos, são poucos anos de diferença, né? De uma base de 70, 80 anos que a gente tem desde que tudo começou, a criação dos computadores, das máquinas digitais, né? Até o que a gente tem hoje. E hoje a gente tem dispositivos aí que, bom, todo mundo tem um mega computador no seu bolso, que é o celular, né? Capacidade de processamento absurda, capacidade de memória absurda, conexões e tudo mais. Então imagina o trabalho que era para escrever um programa nessas máquinas, né? Escrever um programa, a gente ainda, eu tô sendo generoso em falar, né? Porque não se escrevia, né? Tu se codificava com chaves mesmo. Lá a programação, além de ser o 0 e 1, o 0 e 1 era físico, né? Então o 1 era a válvula ligada e o 0 era a válvula desligada. Então imagina também o trabalho. Em algum aqueles cartões perfurados, né? Exato. O cartão perfurado já é uma evolução, tu vê, né? O cartão perfurado já foi uma evolução dos computadores a válvula, né? Porque daí, sim, quando tu tinha o furo, por exemplo, tu tem um furo, era o 1, né? Porque daí ele deixava passar luz. Então, quando passava luz pelo cartão perfurado, significava que era um luz. Não sabia como é que funcionava, eu sabia, tipo, já ouvi falar dos cartões e vi imagens, mas nunca fiquei sabendo como é que era o funcionamento. Basicamente era basicamente assim, né? Então, tipo, passou luz, era 1, não tem luz, é 0. Inclusive o termo que a gente usa para problemas no software hoje, que é bug, né? Ele vem dessa época também, porque quando a válvula é uma lâmpada, né? Não sei se vocês conhecem a válvula. A válvula é uma lâmpada, e a lâmpada atrai inseto, né? Então chegava um momento que
começava a lotar de inseto ali, de besouro e libélula, joaninha na válvula, e aí fazia ela queimar. E aí o pessoal dizia, entrou bug ali, tem um bug, tem um inseto no computador. E aí tinha que fazer a troca ali da válvula, fazer a correção. Inteiro pra rodar uma soma, daí enchia de bicho. E aí até hoje a gente usa esse termo, né? O termo de bug. Então imagina escrevendo, estou compartilhando ainda a tela, né? Imagina, a gente foi disso, né? Por exemplo, vou representar o valor 2 que eu falei antes, né? Aqui em 8 bits. Então, 1 byte aqui, né? Essa aqui seria a representação do valor 2. Eu tô só representando o valor mesmo, nem tô fazendo um comando que até porque eu nem saberia fazer. Né? Aí, imagina que a gente evoluiu disso. A próxima linguagem que a gente... O caminho entre as linguagens de alto nível, né, e essa linguagem de máquina seria o Assembly. Né? Acho que alguém até comentou aí o Assembly como um exemplo de uma linguagem que tu compilar. Eu falei que eu tive uma cadeira, agora não lembro o nome, acho que foi arquitetura de computadores, alguma coisa assim, que a gente teve que fazer um disassembler. Então, a gente trabalhou tanto de binário para assembly quanto de assembly para binário, né? Que show. Quem que lecionou essa disciplina? Não foi na Ubra. Não foi na Ubra. Não foi na Ubra. Eu tive na Ubra, né? Foi com o Elgio. E a gente fez uma coisa parecida também. A gente programou em Assembly. E a gente não fez essa questão do desassembly, né? De migrar de binário. Bem interessante isso daí. De migrar do binário para Assembly. Mas a gente fez uma programação em Assembly para uma arquitetura conceitual que o professor tinha criado. Então também foi bem legal. As disciplinas da computação da Ubra eram sempre foram bem elaboradas. Assim, sistemas operacionais também, que eu fiz com o professor Roland, né? Projeto de sistemas operacionais, a gente, o trabalho final da disciplina era criar uma feature no sistema operacional que ele tinha desenvolvido. Né? Então ele escreveu uma linguagem que fazia o bootloader do sistema e escreveu um sistema operacional em C. E aí a gente criava as libs ali para interagir no espaço de kernel, espaço de usuário. Que massa. Foi muito legal, assim. Foi uma das disciplinas mais legais que eu fiz na graduação, foi essa daí. A gente também, ainda falando da arquitetura e do assembly, né? Na prova tinha que fazer, tipo assim, faça um programa em binário que some. Daí ele dava as coisinhas lá em assembly, agora esqueci o nome, as instruções, e daí tinha que traduzir elas depois, então. Nossa, mega interessante. Bem complicado também. Mas aí que tá a graça, né? Depende pra quem, né? Pra ele corrigir devia ser bem divertido mesmo. Então, assim, indo por esse exemplo, né, do Assembly, dando um exemplo agora, que eu só representei o número 2 em binário, né, mas falando para Assembly, caminhando agora, falando de Assembly, poderia dar o exemplo de uma atribuição de variável, por exemplo. Então, carregando um valor para dentro de uma variável, que é uma coisa mais simples que a gente faz, né, programando uma atribuição, né? Digamos que a gente, antigamente, nos modelos iniciais, nos computadores iniciais, teria que ter um código binário, né? Eventualmente, a gente passou para isso daqui, que seria os comandos de mnemônica, né? De mnemônicos, que seria o assembly, no caso. Então, tu fala que tu quer mover para um registrador X, né? Então, tu chama de X ali, um registrador, e aí o valor 2. Então, é um pouco mais... fica um pouco mais legível, né?
não tanto assim, mas ainda é. O problema é que programar em Assembly é complicado mesmo assim, né? Tu que teve essa experiência, e não sei se o pessoal, quando fez arquitetura, chegou a mexer em Assembly também, mas é uma linguagem que tu ainda precisa te preocupar com registradores, com muita coisa temporária. Para te fazer um looping no Assembly também é complicado. Tu tem que pensar na pilha, na carga, em carregar contexto, em descarregar contexto, né? Então o pessoal viu que, bom, à medida que o hardware, teve uma evolução de hardware muito grande, na medida que o transistor foi criado, a gente saiu dessa computação a válvula, né, para a computação e a eletrônica a transistor, né, as arquiteturas elas foram evoluindo muito rápido. E a programação teria que evoluir também. A forma de tu programar nessas arquiteturas também deveria evoluir de igual forma, de maneira rápida. Então, o próprio Assembly se tornou penoso para te criar um programa. E aí a gente caminhou para um modelo mais recente que a gente tem hoje, né, que seria, por exemplo, ficou horrível aqui. Não, apagou aquele risco, hein? Vamos ver. É. Um exemplo em C, então, né? Tu declara o tipo, tu dá um nome para a tua variável, aí eu quero atribuir o valor 2 para ela. Né? Então, finjam que eu programei em binário aqui e também estava atribuindo um valor em binário, um valor 2 para um determinado registrador. E a gente caminhou para isso e eventualmente para isso. Né? E qual é... pensando nisso, né, qual que é a importância de tu fazer um compilador? Por que se construiria um compilador? Por que eu construo um compilador? A pergunta é meio cabalística, né? Por que vocês construiriam um compilador? Porque é legal? Para agregar o conhecimento? Talvez, né? É interessante tu conseguir agregar um conhecimento. Mas o objetivo de tu criar um compilador é sempre o final, é criar uma linguagem de programação. Né? A gente não constrói um compilador pelo compilador, a gente constrói um compilador para conseguir validar uma sintaxe, uma sequência de comandos, uma sequência de símbolos que representem onde eu posso criar uma linguagem de programação. Então, e aí hoje a gente tem as mais variadas, né? E escrever compiladores hoje ainda é uma tarefa complicada, mas não é tão complicada assim, porque surgiram diversas ferramentas que auxiliam na criação de compiladores. A gente vai entrar isso ao longo do semestre, nesse assunto, né? Mas, basicamente, o objetivo, o intuito final de tu criar um compilador é criar uma linguagem de programação. Então, se vocês realmente se interessarem por esse universo do compilador, vocês também podem criar a linguagem de programação, criar uma sintaxe, né? E aí a gente volta um pouquinho ali para aquela questão do formalismo, quando estabelece uma gramática. O que é uma gramática? É um conjunto de regras de um determinado universo, né? Trazendo o exemplo do português, por exemplo. Eu não posso falar... Tem sequências de palavras que eu posso falar, mas não vão fazer sentido, né? E é a mesma coisa uma linguagem de programação. Então, se tu estabelece um validador, e aí lembra... tem um termo que se usa no final quando tu tenta validar um autômato para dizer se ele faz ou não faz o que tem que fazer, né? Ou se aquela gramática ela faz o que não, ou não faz o que o exercício está pedindo ali, né? E é a mesma coisa, tu pode entender isso como sendo
um erro de sintaxe, por exemplo, de um programa. Então, bom, se eu sair do caminho que o meu autômato finito determinístico estava caminhando para entender, interpretar aquela sequência de bytes ali, né? Pensando aqui, o INT, espaço X, espaço símbolo de atribuição, espaço 2, ponto e vírgula. Se eu colocasse o x2 igual, em algum momento isso não passaria na gramática estabelecida para a linguagem C, né? E aí isso se tornaria um erro de compilação. Não estou querendo assustar vocês, tá? A gente vai entender como isso funciona cada etapa, mas é só para vocês entenderem um pouco mais de o porquê, né? O porquê de se construir um compilador. O Felipe comentou alguma coisa ali que tinha me intrigado, mais um assunto interessante que eu queria falar para vocês. Bom, mas eu vou lembrar ao longo da aula. Então, beleza. Acho que eu fiz esses parênteses foram longos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre o que eu falei aqui. Tem mais um item, acho que eu comentei com vocês, que eu não comentei com vocês. A gente falou, né, de compiladores para linguagens de interpretadores, né, de linguagens interpretadas, linguagens compiladas, e tem um outro conceito ainda nessa parte de compiladores, que é o transpilador. Vocês já ouviram falar? Ouviram esse conceito, esse termo transpilar? Não, nunca escutei falar, não. Um transpilador basicamente é um conversor de uma linguagem de uma linguagem de alto nível, né, para outra linguagem de alto nível. Então tem hoje o chat GPT faz isso, né? Então uma construção de transpilador, eu não sei até quanto, em que momento vai fazer sentido, dado o uso que a inteligência artificial, o uso que está se fazendo da inteligência artificial. A gente está com universos, né, de conhecimento agregados ali a um ponto que, se eu não souber uma determinada linguagem de programação, bom, mas eu tenho um programa em C, eu quero converter ele para Python, sei lá, eu nunca usei Python na vida, eu jogo ali no ChatGPT e digo, converte esse programa para Python e ele vai te dar um programa funcional, né? Às vezes ele faz algum errinho, mas geralmente funciona. Inclusive, eu até fiz isso esses dias para uma máquina que eu não estava tendo problemas com Python e eu queria simplesmente executar um script lá, né? E aí chega uma hora que acabou minha paciência e eu converti o programa em Python para Shell Script, porque o Shell o Shell funcionava obviamente na máquina, e aí eu transformei um script de Python para Shell Script com o ChatGPT. Nesse caso, ele fez uma transpilação, que foi a conversão de uma linguagem de alto nível para outra linguagem de alto nível, né? Alto nível entre aspas, né? Shell Script, chamar Shell Script de alto nível. Mas a gente não tem algumas linguagens que fazem isso, tipo, quando compila ela, na verdade, ela tá virando, por exemplo, C ou algo do tipo assim? Porque a linguagem foi escrita em outra linguagem, né, geralmente. Sim. O próprio GCC faz isso também. Se for ver, em algum momento, ele gera um assembly daquele código C. Mas daí dizer que assembly é alto nível aí sim. Mas eu não vou dizer que é uma linguagem de alto nível, mas ela é uma linguagem intermediária, né? E ela é inteligível por seres humanos. Não, inclusive às vezes eu fico pensando em dizer que é uma linguagem que seres humanos conseguem programar, porque se for pensar, antes de tu definir a própria linguagem de montagem ali, o assembly, né?
as pessoas podiam programar em binário. Então, dizer que um ser humano não consegue programar em linguagem de máquina também acaba sendo uma forçação. Né? Os heróis, os gigantes nos quais nos ombros a gente está hoje montado, né? Os caras programavam em binário, né? Programavam em linguagem de máquina. E eles foram capazes de fazer essas conversões até a gente conseguir chegar numa linguagem que é muito mais simples hoje, muito mais próxima de uma linguagem humana, do inglês ali, né? Mas sim, tem os compiladores geram essa linguagem intermediária. O C, por exemplo, tem o Python, acho que faz isso também, né? Tem o CPython, ele gera um C a partir do Python para ganhar performance. Não sei se você já viu isso. Tu já trabalhou com Python, Felipe? Trabalhei muito pouco, sim, mas eu já ouvi falar, e eu sei que tem mais de um tipo também desses transpilador de Python que tu consegue transformar para outras linguagens além de C, para ele rodar. Uhum. O pessoal gosta de rodar em produção algumas. Mas agora eu não lembro qual linguagem que eu vi alguém falando, mas era uma bem conhecida, assim, que também ela transformava para outra linguagem de alto nível para depois transformar para outra. Uhum. Não sei. Bom ponto que tu levantou também. Tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês antes, né? Que é uma referência de livro, caso vocês tenham interesse, né, em continuar nesse caminho de compiladores. Esse livro que é Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas é o livro base para essa disciplina, né? E é um livro muito completo. Então ele aborda, ou ele é muito mais denso do que o conteúdo que a gente pretende abordar aqui, né? A gente tem poucos encontros, considerando, né? A gente tem 23 encontros e a gente tem revisão de formais, a gente tem que entender os conceitos ali das análises que um compilador pode fazer. Então, a gente vai ser mais superficial, mas se vocês quiserem se aprofundar, fica essa dica, então, eu vou digitar aqui. Esse é o nome do livro. É o livro do dragãozinho, né? Todo mundo conhece ele pelo livro do dragão. Tem um dragãozinho na capa aqui. E ele é base. É um livro, é praticamente uma das bíblias de compiladores. E aí, voltando para o nosso exemplinho, então, né, que a gente tinha ali. A última disciplina que eu ministrava nesse modo híbrido, né, que era presencial, online, síncrono, a gente tinha o costume de não fazer um intervalo e aí encerrar as aulas mais cedo. Vocês preferem assim ou vocês preferem fazer um intervalo? Que, em tese, agora estaria chegando a hora do intervalo. O que vocês Pode tocar a ficha aí. Eu acho que pode tocar direto. Tá. Agora tem mais esse conceito que eu quero passar para vocês e acho que daí a gente vai ter chegado no conteúdo e na apresentação inicial que eu queria que vocês tivessem da disciplina. Então, para vocês terem a ideia, né, de onde a gente consegue chegar com o compilador, né, e o tanto de esforço que a gente tem que chegar para conseguir gerar o ponto O, dando o exemplo do C, né, o ponto O nesse exemplinho aqui do main.c, que vai ter o print f hello. A gente até pode fazer um exemplo diferente, que é pensar aqui no nosso, vamos chamar de main.o, né?
Então aqui vai ser o nosso programa objeto. A nossa saída, daí digamos que isso aqui esse aqui é o nosso é o monitor ali. A nossa saída vai ser esse hello na tela, né? E aí, digamos que esse programa, ao invés de printar um hello, ele printa uma coisa ele printa uma mensagem que eu passe via linha de comando, via entrada de usuário, né, via teclado. Então, só para a gente continuar naquele conceito de entrada e saída, né? Então, Aqui morreu o áudio, não sei para o resto do pessoal. Morreu? Agora voltou. Agora o Provil morreu. Voltou. Não sei, tinha parado de escutar, não sei se tu tinha parado de falar também. Às vezes eu dou umas paradas. Pode ser. Esse é o meu jeito de... esse quadrinho aqui não tá sendo muito... Tá. Aí eu vi que eu escrevi Big Engine aqui, né? Comecei da direita do final pro início. É tipo um hebraico. Então, digamos que esse nosso programa, o ponto .o, ele tem uma entrada e uma saída, né? A entrada seria a mensagem que eu digitei no teclado, um hello. Para a gente conseguir chegar nisso, e aqui que eu quero chegar no exemplo e na descrição básica do compilador, né? A gente conseguiu deixar um pouco menor. E aí fica mais... Aqui. Acho que agora deixar um pouquinho menor o desenho e deixar mais espaço para mostrar para vocês as etapas, as principais etapas que a gente vai estudar no compilador, né? Então, esse blocão aqui, ele vai ser o nosso compilador. E hoje, quando vocês saberão me dizer quantas etapas envolve um compilador, claro que isso é variável, né? Depende da linguagem, depende da arquitetura, depende do nível de otimização, das flags que tu pode passar para o compilador. Mas quando a gente fala que um compilador é um programa que recebe uma entrada e gera a saída ali, o executável, na linguagem de máquina, a gente pode pensar que ele é um monolito, né? Um monolito que tem essa função. Mas no momento que a gente passa a estudar compilador, a gente começa a ver as subseções, as subetapas que o compilador vai ter. Então, digamos que esse main.c, eu acabei de passar ele como parâmetro para o nosso compilador aqui conceitual. A gente vai ter primeiro, então, a primeira etapa seria a etapa de análise léxica. Então, vamos ver. Eu vou tentar mostrar aqui para ver em quantas etapas, por exemplo, o GCC dividiria esse processo de compilação de um programa dos mais básicos, que seria um Hello World. Então, aqui ele faria a análise léxica.
Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar desse termo ou desse conceito de análise léxica? Bom, Eu já tinha feito essa cadeira, então, uma outra vez. tu já Então fez? eu já ouvi falar, mas não fui até o fim, né? Não sabia que tu já tinha feito compiladores, então. Fez com Eu fiz quem? uma parte só com a Adelina. Com a Adelino. Tá, legal. Quando se vocês lembram ali naquele o exemplo anterior que eu comentei quando a gente estava fazendo ali, né, o caminho inverso, ou a evolução da linguagem, quando a gente saiu da parte de linguagem de máquina para um exemplo de atribuição ali de variável em C, eu fui falando, né, caractere por caractere, a leitura. A leitura dos caracteres que compunham aquela linha de comando, né, aquela linha de atribuição ali, o int x recebe 2, ponto e vírgula. A análise léxica, ela basicamente faz essa validação de caracteres. Então, se a gente for pensar assim, a grosso modo, né, ela transformaria a etapa de análise léxica, ela transformaria todo o meu programa, nesse caso que seria um programa pequeno, né, mas ela transforma todo o programa numa grande string, e aí ela começa a parsear caractere por caractere. Claro, isso para clarificar em termos funcionais. A gente vai ver que até o final do semestre a gente vai perceber que nem sempre é assim tão assim tão a gente consegue dividir de forma tão segmentada as etapas do compilador, né? Às vezes nem faz sentido a gente fazer toda a análise léxica, depois toda a análise sintática, toda a análise semântica. E vocês conseguem ter uma ideia por que não faria sentido a gente fazer toda uma análise, depois toda uma etapa, depois toda uma segunda etapa? Bom, acho que para vocês conseguirem ter essa resposta, eu teria que falar da segunda etapa, né? Ou pelo menos da segunda etapa. Quando a gente passa da análise léxica, ela faz essa interpretação, né, do teu código como uma sequência de caracteres mesmo. Então, falando a grosso modo, é como se fosse um stringão. E aí ela vai lendo byte a byte, e a partir de cada byte, de cada sequência válida de bytes, ela começa a montar tabelas. Então, na parte de análise sintática, na parte de análise léxica, o principal objetivo dessa etapa da compilação é gerar as tabelas nas quais as etapas seguintes do compilador vão se basear para conseguir montar gerar o teu programa objeto. Né? E a gente chama esses elementos que a análise léxica gera de tokens. Então, ela vai gerar tokens de variáveis, de atributos, de valores, vai gerar tabelas, então vai gerar tabelas. Vou dar mais um exemplo. Eu posso, por exemplo, criar uma variável em C com o nome de int. Não, porque é uma palavra reservada? Perfeito, isso aí. Então, nessa etapa também eu monto a minha tabela de palavras, de símbolos reservados que estão sendo usados no código. Né? E aí, quando eu interpreto que o compilador já tem, né, uma lista de palavras reservadas, nas quais ele consegue, ele vai montar essa tabela e vai detectar, bom, por exemplo, se eu tiver uma sintaxe onde eu estou declarando uma variável com um nome que corresponde a um tipo, né, nesse caso, uma variável, uma palavra reservada, geraria um erro de compilação também. Então, essa etapa da análise léxica, ela, resumindo, né, ela vai ser o objetivo dela vai ser a geração de tokens. Gera. Eu acho que eu deixei
ainda deixei grande demais aqui. Dá para ler. Gera tokens. Esses tokens, eles vão ser lidos, então, pela próxima etapa, que é a análise sintática. Esse não, como o próprio nome diz, ela valida a sintaxe. Né? Então, ela vai usar a sequência de tokens que foram gerados pela etapa anterior para validar. Então, se a sintaxe está correta ou não. E aí entra de novo nos conceitos das linguagens formais. Vocês estudaram, devem ter estudado também a notação BNF. Lembra da notação BNF? Se não lembra, então a gente vai revisitar também aqui na disciplina, né? A notação BNF, ela é uma forma diferente de tu representar as gramáticas além daquela forma vista ali em linguagens formais. Então ela é um formalismo para te representar gramáticas. Então tu tem um determinado tipo, é como se fosse um template, né? E desse template tu consegue derivar para ou um novo template, ou um template um terminal, ou um terminal, e aí tu encerra aquela linha ali. A análise sintática vai fazer basicamente isso, né? Ela vai ler os elementos, vai validar se eles estão na sequência correta. Então, por exemplo, eu tenho naquele exemplo de atribuição de valor para uma variável, a análise sintática vai me dizer, a palavra reservada de tipagem, e isso na linguagem C é assim, né? Em outras linguagens é diferente, ela inicia a linha. Beleza, então aqui eu tenho uma declaração de variável. O que eu espero agora? Bom, se eu estou numa máquina de estados onde eu estou processando uma declaração de variável, depois de declarar o tipo, eu espero que se declare o nome dela. Então, vocês lembram, falando de linguagem C, né, e acho que da maioria das linguagens, as regras para declarar uma variável, por exemplo, eu posso começar uma variável em C, eu posso começar um nome de variável com um número? Também não. Não, né? Então, nessa etapa de análise sintática, validaria isso. Bom, eu tenho um int, beleza, eu estou declarando uma variável. Agora, então, o que eu espero? Eu espero que eu tenha ou um caractere, ou um underscore, né? Ou um caractere de A a Z, minúsculo ou maiúsculo. Qualquer coisa fora disso se torna um erro de sintaxe. Importante pensar que na análise léxica isso não é levado em conta, né? Então eu posso validar validar a sequência léxica de um programa com vários problemas de sintaxe, e mesmo assim ela estaria no conceito léxico estaria correto. Voltando então para o primeiro elemento ali, né, falando de análise léxica e sintática. Lembro que eu comentei quando eu estava começando a falar ali do nosso computador como um todo, né, falei que não fazia sentido a gente executar executar uma etapa inteira de avaliação léxica do programa e depois uma etapa inteira de avaliação sintática. Por quê? Porque eu eventualmente estaria desperdiçando o processamento. Se eu tiver um erro sintático, não faz sentido eu continuar avaliando um programa, digamos que seja um programa que ocupe, sei lá, muitos bytes na memória, né? Não faz sentido eu carregar todo o programa, validar toda a sequência léxica dele para depois validar toda a sequência sintática. Então, à medida que eu valido os tokens, eu posso usar isso como uma chamada de função do meu analisador sintático para dizer, beleza, validei uma sequência
eu tenho uma sequência léxica válida com símbolos e tabelas. Eu já posso fazer a análise sintática para ver se essa linha também está correta sintaticamente. Se eu tiver um erro de sintaxe, e aí pode ser, sei lá, uma declaração de variável com um nome inválido, como a gente comentou ali, né? Ou o uso de uma variável, um nome de variável com com uma palavra reservada. Esse é um excelente exemplo para a gente pensar, para a gente começar a entender essas etapas. A análise léxica, o que ela espera? Uma declaração, uma linha de declaração, ela pode ter letras, depois letras ou números, depois um símbolo, um caractere especial, depois letras ou números novamente e por final um ponto e vírgula. Nessa etapa eu não vou validar quais são as letras que eu estou lendo ali. É um caractere dentro do conjunto que a análise léxica tem como válida, né? Sim, sei lá, é uma letra de A a Z. Beleza. Então, processa essa letra. É uma letra de A a Z. Beleza. Talvez eu tô falando e não está ficando claro para vocês. Então, vou aqui. Int. Recebe 2. É basicamente aquele exemplo que a gente falou, que a gente deu antes, né? Só que ao invés de usar o x, eu estou chamando a minha variável de int novamente. Qual a variação que a análise léxica vai fazer aqui? Ela vai dizer, beleza, eu tenho uma sequência de caracteres de A a Z, um símbolo de atribuição, um valor numérico, um símbolo terminal. Isso, em termos léxicos, está perfeito. Então, ele não vai acusar erro. Mas aí, quando eu for fazer análise sintática, eu vou ver, beleza, eu tenho uma declaração isso aqui é uma declaração de variável, de tipo. Beleza, agora é o nome da variável. Ok, eu leio o nome da variável inteira. E aí, nesse momento, o analisador sintático vai bater com a minha tabela de símbolos de palavras reservadas, né? E vai ver, bom, ele usou uma palavra reservada em um ponto onde ela não é esperada. Então, eu poderia retornar um erro nessa etapa e não seguir a compilação. Voz está se indo, já. Então, eu não vou escrever porque seria redundante, né? Mas a análise sintática ela faria então essa validação da sintaxe do que eu tô da minha linha de comando do programa. A gente vai ter mais uma etapa ainda de análise. Então são as três análises que a gente tem no compilador, né? A léxica, a sintática e no final a gente vai ter a semântica. Semântica. Vocês querem chutar qual que é a principal atribuição dela? Qual seria a principal atribuição? Eu posso usar um exemplo até do próprio português, né? Pensando, é um exemplo bem tosco, mas digamos que eu estou validando uma frase. Né? Então, bom, eu posso dizer que sei lá, eu comi uma laranja doce. É uma frase válida em português, né? Bom, eu comi uma laranja doce. Beleza, eu tenho o sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um substantivo e um adjetivo. A laranja também é uma cor, né? Então, eu posso trocar laranja por, sei lá, por verde. E daí eu vou dizer, eu comi um verde doce. Não faz sentido, né? Mas, em termos léxicos, tá certo, porque eu não usei uma letra sei lá, do hebraico, então isso passa no português.
passaria em termos, fazendo uma análise sintática burra, né? Passaria também porque, bom, eu usei considerando que laranja é uma cor, eu usei o verde, então faz sentido, passaria na análise sintática. Mas na análise semântica, bom, essa frase não faz sentido, né? Eu comi um verde doce. Então a análise semântica ela faz essa avaliação na linguagem. Bom, como ela faz isso? Ela vê um exemplo seria a validação de escopo. Bom, convertendo esse exemplo tosco que eu dei de escopo, né? Digamos que o verde o uso da palavra verde está fora do escopo dela aqui, né? A mesma coisa seria na análise semântica o escopo de uma variável, por exemplo. É muito eu estar dentro de um looping, por exemplo, atribuindo um valor, vamos caminhar sempre nesse nosso mesmo exemplo, né? Claro, aqui não um int, vamos botar, sei lá, vou chamar de shint aqui, só para a gente não quebrar a sintaxe. Então eu estou declarando e digamos que a declaração do tipo não está aqui, né? Então eu tenho só aqui, ó, shint recebe 2 ponto e vírgula. É uma avaliação léxica válida, é uma sentença sintaticamente válida também. Eu tenho um nome, uma atribuição, um valor e um terminal da linha. Mas digamos que eu esteja fazendo isso dentro de um loop, então que eu vou fazer as minhas chaves, né? E aí vocês lembram que no C eu preciso declarar uma variável antes de utilizar ela, né? Eu não posso sair utilizando. Se tu declara um tipo, elas são fracamente tipadas, né? Então tu pode declarar e atribuir, e aí ela vai assumir o tipo dela no momento da execução. Então, considerando que a gente está falando disso, que a gente está dando um exemplo em C, eu tenho um escopo, eu tenho uma atribuição válida, só que eu não declarei a variável int. Então, quem faria essa validação seria a análise semântica. Então, ela diria, beleza, tu tem uma linha com um comando válido em C, ela é sintaticamente válida, lexicamente válida, mas tá fora do escopo dela, a variável não foi declarada. E aí a gente teria novamente um erro que o nosso compilador devolveria para a gente. E é por isso que hoje, bom, os compiladores foram evoluindo ao longo do tempo, né? Hoje a gente consegue, à medida que tu tenta compilar um programa e ele tem um erro, ou léxico, ou sintático, ou semântico, a gente está num momento da computação muito bom, onde os compiladores já dizem para nós qual é o erro, a linha que ele existe e a linha que ele está situado, né, e o arquivo que ele está situado. Então é muito fácil tu corrigir um erro de compilação hoje. Antigamente, os compiladores não eram tão verbosos assim. E aí, então, a missão de debugar um erro de sintaxe era um erro semântico, né? Um erro do teu programa era muito mais penosa. Só se vocês quiserem falar alguma coisa, falem, tá? Interajam aí. Eu tô falando bastante coisa aqui. Espero que vocês estejam entendendo. Se gerar dúvida, por favor, levantem a mão e falem. Então, concluindo, uma informação importante para vocês, tá? O Felipe foi, acho que mais alguém fez compiladores aqui? Não? Tá. Então, nessa disciplina a gente, de fato, cria um compilador, tá? Então vocês vão criar um compilador, mas não se assustem, a gente não vai fazer ele do início ao fim. Então, vou mostrar aqui as próximas etapas que a gente vai fazer, que o compilador tem.
Mas, basicamente, o trabalho da disciplina, o principal trabalho da disciplina, a gente aborda essas 2 etapas aqui. Eventualmente, a gente pode abordar essa daqui, depende se eu quiser ser bonzinho ou não. Mas, pelo menos, a léxica e a sintática a gente aborda no trabalho final. Tá? Mas não se preocupe, porque a gente vai ter subsídio e a gente vai adquirir contexto ao longo do semestre para a gente conseguir fazer esse trabalho bem de boa. E aí eu especifico para vocês ali, né, quais as diretrizes que vocês vão ter que seguir para fazer esse trabalho. O trabalho final da disciplina, ele dá um certo... vocês vão dar uma suadinha para gerar ele, né? Mas não é nada impossível, não é nada que vocês não vão ter aprendido ao longo do semestre. Então, bem de boa. Bom, finalizada a etapa de análise semântica, a gente tem uma próxima etapa que acho que foi um ponto que o Felipe comentou, né? Que é aquela geração de código, né? Comentou que tem linguagens que geram código, né, na própria etapa de compilação. E a gente tem isso, dando aqui o nosso exemplo do nosso compilador, do GCC, né? Tá fugindo aqui. Então, a próxima etapa que o nosso compilador aqui teria seria a geração de código, mas não é o código de máquina ainda, né? Seria esse código intermediário. Vou botar aqui. A geração de código intermediário. Por que a gente gera esse código intermediário? Né? Eventualmente, ele pode ser útil. No caso ali do CPython, por exemplo, tu pode, apesar de o Python ser interpretado, né? Mas vamos dar outro exemplo. O assembly, o próprio assembly que é gerado do GCC, né? Ele pode ser útil para ti, se tu quer utilizar o código assembly para rodar numa arquitetura, para usar um programa em assembly, ou em especial para a próxima etapa que a gente vai ter no próprio compilador aqui, que é a otimização. Vocês já usaram a otimização no compilador? Para compilar algum programa? Não que eu me lembro. O GCC, dando um exemplo do GCC, né, já que a gente está falando de linguagem C, ele tem as flags de otimização. Então, tu pode passar, sei lá, "-o", e aí tem os níveis de otimização. Né? Então, qual que é o intuito dessa etapa de otimização? Tu pode ganhar performance, eventualmente, se o teu código está mal escrito. Né? Bom, eu escrevi um código meio... onde a complexidade dele ele tem uma complexidade desnecessária. Né? Eventualmente, se tu tem otimização para o teu compilador, ele pode identificar isso e ver, esse loop aqui,
bom, esse loop aqui não... Eu tenho um loop encadeado que eu posso transformar em um único loop. E eu vou ter o mesmo resultado. Então, se tu passa essa flag para otimizar o teu código, o compilador pode fazer isso por ti, né? Então, digamos que tu não precisaria escrever o teu programa da forma mais otimizada, confiando que o compilador faria essa otimização. O que mais que ele pode otimizar? Otimizar talvez o tamanho do teu binário, né? Então, eu quero reduzir, eu quero que o meu binário tenha um tamanho menor. Então eu passo uma flag para que ele reduza o tamanho. E com isso eu reduzo, o compilador vai avaliar quais pontos do teu código ele pode resumir, digamos assim, né? Para que ele tenha o mesmo comportamento, só que com um tamanho menor. Isso é bem perigoso, tá? Tem vários exemplos assim de esses tempos eu até estava falando com um colega que trabalhava numa universidade, né? E eles trabalhavam num projeto de pesquisa e tinha um colega dele que estava desenvolvendo um código, acho que era alguma coisa, uma biblioteca para uma biblioteca gráfica, alguma coisa assim, acho que era usando C++. E aí estava usando por default a compilação com otimização. E aí o compilador estava gerando um código bugado. E o cara não conseguia entender porque ele estava executando o código otimizado e estava debugando. Quando ele debugava, ele olhava o código dele. Só que o otimizador estava gerando um código intermediário que ele não enxergava. E aí o cara ficou 2 dias em cima do código tentando entender qual era o problema. E aí esse meu colega, né, falou, tem alguma coisa errada. Ele foi para cima do compilador. Casualmente ele era professor de compiladores também. E aí ele, começou a desconfiar do compilador, foram lá ver e estava com uma flag de otimização que estava gerando um comportamento bizarro lá do código do cara. Então, geralmente essas flags de otimização, elas têm quando tu usa um nível muito grande de otimização, a chance de dar problema ainda é grande. Mas ela é uma etapa da compilação também. E aí, por fim, a gente tem então a geração do programa objeto. A geração do objeto, né? E eu vou botar entre parênteses aqui o ponto O, já que a gente está falando disso. Que seria esse carinha aqui que a gente está executando. Por que eu fiz toda essa volta aqui, pessoal? Só para vocês verem que como é a construção, né, interna, como é a organização interna do compilador. Claro que esse exemplo aqui, ele é um exemplo em partes meio romântico, né? Como eu falei antes, a gente não faz etapa por etapa, né? Algumas delas sim, né? Por exemplo, a otimização do código, ela precisa que todas essas anteriores sejam feitas. Mas, eventualmente, a análise léxica e a sintática, por exemplo, são casos onde se misturam, né? Tu pode executar elas de forma paralela ali. A própria sintaxe, a própria análise sintática, ela pode usar o analisador léxico como uma biblioteca que vai validando sequências de caracteres, e aí ela vai executando em cima disso, vai executando a análise sintática. Mas então, para vocês verem que um compilador ele não é um blocão único, né? Ele é dividido e organizado em várias etapas. Se vocês quiserem escrever um compilador bem feito, vocês têm que pelo menos entender cada uma dessas etapas, né? E organizar o código de vocês de forma que ele respeite essas etapas para ter boas práticas de programação, para ter um código bem feito no teu compilador, para não ter código duplicado, porque pode ter muito código duplicado, né? Inclusive, o código do GCC não é um dos melhores exemplos de código legível, digamos assim, de compilador. Mas ele é performático e funciona bem. Eu falei das tabelas, né? Então, bom, eu não vou dar muito spoiler, porque nas próximas aulas a gente vai
abordar cada um desses elementos que eu só dei uma pincelada aqui, a gente vai entrar bem mais a fundo neles. Né? Então, a minha ideia é que a gente tenha pelo menos uma, se não duas aulas de análise léxica, se não uma ou duas de sintática, uma aula de semântica, e antes da gente começar a trabalhar em botar em geração de código mesmo, em botar a mão na massa para vocês construírem alguma coisa. Pessoal, minha voz está assim indo, não consigo falar mais nada. Fale um pouco, por favor. Não, brincadeira. Ficou alguma dúvida? Conseguiram entender um pouco mais? Acho que deu. Acho que com as próximas aulas vai dar pra entender melhor, né? Mas deu pra pegar uma noção. É um pouco... dá um friozinho na barriga, né? Porque é um tema complexo, assim, mas... tudo que é complexo a gente quebra em partes menores e a gente entende cada uma dessas partes e vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças. Acho que na próxima aula a gente trabalha daí a questão de revisão de formais. Eu quero falar um pouco com vocês também sobre essa parte de máquina de estados, né, de autômatos, para vocês verem como isso se encaixa dentro da compilação e das análises. E depois a gente começa a abordar de cada um desses temas. Beleza, pessoal? Ficou mais alguma dúvida? Ficar com alguma dúvida de hoje? Podem perguntar aí. Por enquanto, nenhum. Legal, que bom. É um caminhão de informação, mas aos poucos a gente vai digerindo, né? Eu sei que é bastante coisa. Então, pessoal, é isso. A gente não fez intervalo, a gente pode encerrar por aqui a aula de hoje. Assim que tiver a gravação disponível, eu vou colocar no módulo da aula 1 lá no aula, né? E vocês podem revisitar aqui os temas e relembrar, até para gerar alguma dúvida, talvez vocês trazerem na próxima aula também. Tá? Já que a gente está fazendo... uma outra pergunta, vocês preferem então que a gente siga nesse modelo online na próxima aula também? Eu prefiro. Eu Pra mim prefiro. pode ser. Tá, beleza. Eu prefiro assim também. A gente tem algumas perdas, né? Tipo, bom, esse quadrinho, essa mesinha digitalizadora que ela não é igual a um quadro, dá uns probleminhas ali, mas eu acho que o benefício de ter aula online ele é maior do que esses contratempos que a gente tem. E aí eu peço tanto que vocês também procurem compreender, pesquisar, gerar dúvida para que as aulas sejam produtivas. Tá? E é isso, pessoal. Então, nos vemos na quarta que vem. Uma boa noite. Professor, você Pode vai falar. liberar, por exemplo, na próxima aula, o assunto da próxima aula um pouquinho antes? É para dar uma lida, assim, e ter uma ideia e talvez ter uma pergunta para fazer, sabe? Tu fez formais no semestre Semestre passado, né? passado. A próxima aula vai ser uma revisão de formais. Revisão de formais. Ah, beleza. Uhum. Então, e a gente entender como formais, como o conceito dos formalismos, né? Os autômatos finitos, as máquinas de estado, como eles se encaixam nessa questão do compilador. É basicamente isso. E aí se a gente e aí alguns exercícios de formais também. Então hoje eu não vou dar nenhuma atividade de exercício, né? Foi mais assim essa questão de apresentar mesmo a disciplina. Mas aí a partir da próxima aula eu começo a passar alguns exercícios para a gente começar já a construir
as avaliações de vocês, a pontuação ao longo do semestre. Sempre que der, eu vou colocar alguma atividade, né, para a gente conseguir deixar bem granularizada assim, essa questão dos pontos e construir, para não ficar só uma atividade que valha os dois pontos da AP1, por exemplo. Né? Isso é uma coisa que eu vou ver também com a coordenação para ver, para a gente definir quais dessas etapas a gente vai fazer uma prova, né? E aí se a prova no ano passado as provas elas acabaram sendo online por conta da enchente, mas eu acho que nesse semestre a gente não vai ter esse benefício, né, das avaliações online. Então, estudem bem os conceitos aí, porque bem provável que a gente tenha provas físicas no papel lá na Ubra mesmo. Beleza? Vou encerrar a gravação.